Eu nunca me considerei um fã dos Simpsons. Não me entenda mal, eu também nunca fui hater deles. Não, assim como muitos de nós, eu cresci vendo vários episódios da família animada mais famosa do mundo e eu sempre me diverti com eles. Mas eu nunca fui daqueles que assistiam ao programa religiosamente, que tinham episódios e cenas memorizados ou que sabiam vários detalhes sobre o universo dos Simpsons. Não, a minha relação com eles sempre foi mais desapegada, vendo episódios de forma meio solta e aleatória ao longo dos anos, sem me aprofundar muito nesse mundo e sem voltar para ver os episódios clássicos que muitos consideram formar a Era de Ouro dos Simpsons. Por conta disso tudo, eu sempre senti que eu gostava sim desse programa, mas sem ter o apego suficiente para me considerar um fã dos Simpsons. Mas essa história começou a mudar recentemente, quando algumas semanas atrás eu decidi dar play no primeiro episódio da primeira temporada de Os Simpsons e finalmente ver como é essa famosa era clássica da qual os fãs sentem tanta falta e que eu nunca conheci direito. E agora, tendo concluído a primeira temporada, eu não só entendo do que os fãs sentem tanta falta no programa, mas também sinto que a minha relação com os Simpsons mudou profundamente. A ponto de, agora sim, eu sentir de verdade que eu sou um fã dessa família. Por isso, hoje eu quero levar vocês de volta no tempo, lá na origem dos Simpsons, para entender o que mudou no programa de lá pra cá e para explicar por que agora é um ótimo momento para conhecer os Simpsons clássicos e, quem sabe, fazer como eu e virar fã deles pela primeira vez em pleno 2024. Antes de mais nada, é importante a gente falar da tal Era de Ouro dos Simpsons. Ela vai variar de acordo com a opinião de cada fã, mas, em linhas gerais, muitos consideram que ela consiste nas primeiras 7 ou 8 temporadas do programa. E a questão é que não foi com esses episódios que eu cresci. Eu nasci em 1991, quando os Simpsons exibiam a sua terceira temporada. E, obviamente, eu demorei alguns anos até ser crescido o suficiente para eu descobrir os Simpsons e me interessar por esse programa. Então, quando isso aconteceu, eu provavelmente estava lá para os meus 7 ou 8 anos de idade. Isso significa que eu passei a ver os Simpsons bem na época em que a Era de Ouro começava a ficar para trás. Só que eu não sabia de nada disso, então eu passei anos vendo esses episódios só curtindo eles, sem fazer ideia de que, a essa altura, muitos fãs já se desapontavam com o programa. Esse sentimento dos fãs foi algo que eu só descobri muito tempo depois, no fim da adolescência, vendo comentários de amigos e conteúdos na internet afirmando categoricamente que os dias de glória dos Simpsons tinham ficado para trás e que o programa só piorava a cada nova temporada. E por mais que eu achasse essa história interessante, eu nunca me entusiasmei o bastante para ir atrás dessa época clássica que eu perdi. Até porque para isso eu teria que alugar os DVDs das primeiras temporadas e eles não eram tão fáceis assim de achar. Então eu só continuei vendo os capítulos que pipocavam para mim na TV enquanto eu mudava de canal, eu vi também o filme que saiu nos cinemas e eu segui me divertindo com os Simpsons. Foi assim que eu criei uma relação amigável com essa família, gostando deles, sim, mas sem sentir uma proximidade, sem sentir um carinho intenso o bastante para que eu me considerasse um fã mesmo. E eu permaneci nesse estado até algumas semanas atrás, quando eu vi que estava estreando aqui no Brasil pelo Disney Plus a 35ª temporada de Os Simpsons. 35ª! E isso me fez pensar, caramba, como pode uma animação durar tanto tempo? Ainda mais com tantos fãs hoje reclamando que o programa não é mais como era antigamente. O que foi que os Simpsons fizeram lá atrás no começo para criar algo tão longevo e que deixa tanta saudade ao mesmo tempo? E foi assim que eu senti pela primeira vez uma vontade fortíssima de ir atrás dos capítulos antigos e finalmente entender por que essa foi a tal Era de Ouro. Felizmente hoje é muito mais fácil de fazer isso graças ao streaming. Então, lá fui eu dar o play no primeiro capítulo da primeira temporada. E o que aconteceu em seguida foi uma experiência muito mais surpreendente do que eu esperava. Marge, turn on the juice. A primeira coisa que me chamou a atenção foi como é curta essa primeira temporada dos Simpsons, com somente 13 episódios, ao invés dos costumeiros 23 ou 25 das temporadas seguintes. O que me incentivou ainda mais, sabendo que eu poderia conhecer a primeira leva de capítulos relativamente rápido. E logo de cara eu me deparo com algo curioso. O primeiro episódio já é um especial de Natal.
O que é peculiar porque, tradicionalmente, em outras séries, os episódios de Natal acontecem mais pra frente na temporada, depois que a gente já conhece melhor os personagens. E esse era mesmo o plano nos Simpsons, já que o especial de Natal estava programado para vir na segunda metade da temporada. Mas por conta de problemas na produção dos capítulos anteriores, eles foram obrigados a mudar a ordem e já começar com esse episódio. E o pior é que acabou funcionando muito bem. Em primeiro lugar, porque esse episódio é uma boa introdução aos membros da família, revelando os traços principais de personalidade de cada um. A natureza leve e irresponsável do Homer, a Marge sendo atenciosa e se frustrando com o marido, a Lisa fazendo um monólogo inteligentíssimo sobre psicologia infantil, o Bart fazendo besteira, a Maggie sendo um bebê que cai no chão, mas tem outro fator que me pegou desprevenido nesse episódio. Ele é a história de origem do ajudante de Papai Noel. Eu achei que esse cachorro sempre esteve lá na vida dessa família desde o princípio, mas nesse piloto acidental descobrimos como os Simpsons adotaram o doguinho. Aliás, isso acontece mais algumas vezes ao longo da primeira temporada. A origem de personagens e de elementos que depois se tornarão clássicos da franquia. Em um capítulo, a gente vê a Lisa conhecendo pela primeira vez o Murphy Gengivas Sangrentas. Mais tarde, no final da temporada, somos apresentados ao Sideshow Bob e vemos como o Bart arruína a vida dele pela primeira vez, explicando assim por que depois eles começam uma rivalidade que vai durar décadas no programa. O que pra mim foi fantástico de testemunhar. Eu sempre soube que o Sideshow Bob odiava o Bart e queria matar o moleque, mas eu nunca soube o porquê disso. Então pra mim foi uma revelação descobrir o motivo com essa primeira temporada. Mas e quanto ao humor? Será que essa primeira temporada já conseguia ser engraçada como as seguintes? Eu me perguntava isso antes de começar a maratona. Mas já nos primeiros capítulos ficou claro que a resposta é sim, já tá tudo aqui. As piadas visuais que você perde se não prestar atenção, como o anúncio na prisão de que visitantes vão levar bala. Tem também as pequenas interações cotidianas absurdas, tipo o Bart tendo que levar baculejo da mãe antes de sair pra igreja. Você tem os monólogos brilhantes da Lisa que fazem a gente rir porque nenhuma criança dessa idade fala desse jeito. Você tem os trocadilhos, os diálogos espirituosos, as presepadas do Homer, a sátira afiada sobre a cultura americana. Em todos os episódios eu me peguei rindo alto pelo menos uma vez, o que demonstra que a veia cômica do programa nasceu muito bem definida e pulsando com força nessa temporada de estreia. Ah, Max, mas você não estranhou o traço mais rudimentar da animação nessa primeira temporada? Eu sei que isso pode incomodar uma galera que se acostumou com o visual que veio depois, quando o programa passou a ter mais valor de produção. Mas sinceramente eu achei esse estilo encantador. Ainda que seja estranho ver um personagem com um cabelo amarelo quando ele não deveria ter, ou então ver o Smithers simplesmente mudar de cor de pele de um capítulo para o outro, essas são inconsistências que a essa altura mais me divertem do que me incomodam. Sem contar que a simplicidade do traço é frequentemente contrastada com momentos mais experimentais de animação, como quando a gente visualiza a dificuldade que o Bart sente com a matemática, vendo imagens surreais com os números. Ou então quando de repente surge uma breve cena musical com a Marge bêbada, cercada de mulheres incentivando a bebedeira, ou quando o Bart tem um pesadelo com o Nelson. Sem contar essa cena de devaneio da Marge dançando com o professor de boliche dela. Olha como eles usam o contraste de cores, como os personagens se movimentam por cenários chamativos e estranhos. Eu não tenho muitas memórias de ver esse tipo de experimentação ser tão presente na fase dos Simpsons que eu cresci assistindo. Talvez com a única exceção sendo os episódios especiais de Halloween, que sempre foram os mais doidos. Então foi incrível ver que, apesar de rudimentar, a animação dessa primeira temporada já era ousada e criava momentos que realmente encantavam pelos desenhos em movimento. Outra surpresa nessa primeira temporada foi ver quais comentários sociais ela faz, porque isso é algo que nunca foi embora do programa. O jeito como ele faz piada com a sociedade americana para satirizar e refletir sobre o país, seus cidadãos e sobre as dinâmicas interpessoais que acontecem no meio disso tudo. E eu já esperava ver isso na primeira temporada, como de fato acontece. Temos reflexões sobre o consumismo, o sistema de ensino,
a exploração do trabalho no sistema capitalista. Agora, o que eu não esperava era ver como alguns desses comentários feitos no fim dos anos 80 poderiam ter sido escritos hoje para refletir o nosso mundo de agora. O melhor exemplo disso é o capítulo 10, A Noite de Folga de Homer. Nele, o Homer curte uma despedida de solteiro de um colega de trabalho e é fotografado dançando com uma bonitona. E o Bart faz cópias dessa foto para repassar para os amigos, que repassam para mais amigos, que repassam para outras pessoas, até que a cidade inteira acaba tendo uma cópia desse registro, fazendo o Homer ganhar fama de galã. Em outras palavras, esse é basicamente um episódio em que o Homer viraliza em Springfield, só que muito antes da internet se popularizar. Daria perfeitamente para refazer essa trama para os dias de hoje, inserindo as redes sociais para fazer essa foto do Homer se espalhar e dar a ele os seus 15 minutos de fama. E a ideia do episódio seria a mesma. Realmente parece um capítulo à frente do seu tempo. E para completar, depois o Homer ensina ao Bart a importância de não objetificar as mulheres. Se isso fosse ao ar num episódio novo hoje, ia chover comentário na internet dizendo: olha lá, os Simpsons agora são politicamente corretos, viraram woke, antigamente não era assim. Sendo que isso já estava lá na temporada de estreia do programa. Além disso tudo, ver a primeira temporada dos Simpsons me permitiu ver em primeira mão algo que o pessoal comenta na internet há muito tempo: a tal da flanderização. Esse é um termo cunhado pelos fãs do programa para descrever como um personagem que começa com diversos traços de personalidade, depois é reduzido a somente uma dessas características. E o nome desse termo, flanderização, vem, é claro, do Flanders. Já tem bastante tempo que a principal piada dos Simpsons com o Flanders é que ele é um cara super cristão e puritano. Sendo que no começo da série ele não era somente isso. O Flanders era o vizinho exemplar, o pai perfeito e atencioso, que tá sempre bem de grana, feliz e que, inclusive, era um homem religioso. A fé era somente uma das facetas dele. Mas com o passar dos anos, o programa foi simplificando o personagem até ele se tornar essa caricatura reduzida a somente falar de um homem que é muito religioso. Pois bem, a gente já percebe a flanderização com a primeira temporada. Aqui a gente mal vê o lado religioso do Flanders. A representação dele é mais como esse cara impecável que serve para ressaltar por contraste todas as falhas do Homer como pai e como marido. Chega a causar um estranhamento não ver as piadas relacionadas ao Flanders girarem em torno da religião. E o fascinante é que você percebe também a flanderização do Homer. Eu cresci acostumado com um Homer que é basicamente um bobão que faz doideiras e que é muito autocentrado. Mas nessa primeira temporada a gente vê um Homer mais tridimensional do que isso. Sim, ele já é bobão, mas ele é também um pai muito dedicado. Claro que ele sempre faz burradas, mas ele tenta mesmo ser um bom pai e um bom marido. Ele é atento e parece curtir de verdade a família dele. Agora, de todas as surpresas que essa primeira temporada dos Simpsons me apresentou, teve uma que foi a maior de todas, que foi quanto coração essa série tinha quando ela começou. Afinal, com a Era dos Simpsons que eu cresci assistindo, o lado emotivo desses personagens nunca pareceu ser uma prioridade. Claro, com frequência eu via momentos que mostravam a família unida e continuando a se amar apesar dos pesares. Mas quase sempre parecia que bastava mostrar os Simpsons fazendo as pazes e dizendo algumas palavras mais doces. Eram relances de sentimentalismo em meio às doideiras e às desventuras da família. Por isso mesmo eu fiquei meio chocado ao perceber que a primeira temporada faz o oposto. Ela tem vários episódios com subtramas dramáticas que servem de base para o capítulo inteiro. Tá certo que o primeiro episódio, sendo um especial de Natal, já é mais propenso ao sentimentalismo, então não me surpreendeu tanto ver que esse capítulo tem uma história bonita sobre a união familiar. Mas aí vem o segundo episódio, no qual o Bart finge ser um menino prodígio, o que faz o Homer passar mais tempo com ele. Só que depois que a mentira do Bart é descoberta e ele precisa confessar o que ele fez pro Homer, o Bart demonstra como, no fundo, o que ele mais gostou dessa história toda foi como isso aproximou ele e o pai. E aí vem uma declaração sincera que eu nunca imaginei que o Bart seria capaz de fazer. Me and you have done stuff together. You've helped me out with things and we're closer than we've ever been.
I love you, Dad. Esse é um momento bonito demais, demonstrando como por trás das peças que o Bart prega no Homer, no fundo ele é só um garoto que quer a atenção e o carinho do pai. Lógico que depois disso eles voltam imediatamente a brigar, mas isso não apaga o sentimento real que o Bart expressou alguns segundos antes. Aí, no episódio seguinte, a gente vê o Homer ser despedido do emprego e ficar tão deprimido que ele considera por um momento tirar a própria vida, que é algo que eu nunca imaginei o Homer considerando. Claro, depois ele dá a volta por cima e fica tudo bem, mas me chocou um pouco ver o programa disposto a mostrar o Homer sendo uma figura mais emocionalmente vulnerável. Depois vem um dos melhores episódios da temporada, que mostra como a Lisa tem se sentido triste com o mundo e com a vida de uma forma geral. E aí ela descobre como a música pode ser uma válvula de escape para que ela expresse os seus sentimentos. Disso nascem momentos musicais quase contemplativos, diferente de tudo que eu já vi nessa série. E para fechar o capítulo, a gente vê a Marge incentivando a filha a simplesmente se deixar sentir a tristeza, ao invés de tentar esconder esse sentimento por trás de um sorriso falso, como a própria Marge tinha aprendido a fazer com a mãe dela na infância. Essa é uma história completa e fenomenal sobre como mulheres são socializadas, o que a sociedade espera delas, sobre união entre mãe e filha e sobre o poder que a arte tem de confortar a alma. E assim, a temporada vai trazendo mais e mais tramas focadas nas emoções dos Simpsons. Eles fazendo terapia familiar para serem mais unidos. O Bart pregando peças na cidade só porque ele quer ser aceito pelos garotos mais velhos. O Homer e a Marge passando um episódio inteiro sentindo uma desconexão amorosa que quase faz a Marge começar um caso. A Marge incentivando o Homer a ser uma figura paterna mais exemplar pro Bart e ensinar o garoto a tratar as mulheres direito. Eu realmente não imaginava que a temporada de estreia dos Simpsons já teria momentos memoráveis por serem emocionantes. O que me fez pensar, será que isso realmente sumiu do programa nas temporadas que eu cresci assistindo? Ou será que é a minha memória que tá meio falha? Foi aí que eu me deparei com um excelente vídeo do canal Super Eye Patch Wolf, que destrincha os vários motivos que fizeram a série decair em qualidade com os anos, na opinião dele e de muitos fãs. E um dos pontos que ele mais ressalta é o de que, com o tempo, o programa se focou em ter episódios cada vez mais absurdistas e com uma contagem cada vez mais alta de piadas por minuto. E uma das consequências disso, segundo o vídeo, foi um foco cada vez menor nas tramas dramáticas e nas emoções dos personagens, que era um dos maiores marcos da Era de Ouro dos Simpsons. Então, tá explicado porque eu fiquei impactado com a primeira temporada do programa. Ao trazer um excelente equilíbrio entre comédia e drama, esse começo da série me fez não só rir em todos os episódios, mas também fez com que, pela primeira vez na vida, eu me sentisse apegado aos Simpsons. A vida toda eu gostei dos Simpsons enxergando essa família como caricaturas engraçadas e inteligentes, mas eles não passavam muito disso aos meus olhos. Sendo que agora, com apenas 13 episódios, eu senti uma conexão verdadeira com os personagens. Agora eles não pareciam meras caricaturas, mas sim seres humanos mais complexos e tridimensionais, com dramas e emoções com os quais a gente se identifica muito sinceramente. Always be yourself. You wanna be sad, honey? Be sad. We'll write it out with you. And when you get finished feeling sad, we'll still be there. Quando eu terminei, então, a primeira temporada dos Simpsons, eu senti que a minha relação com o programa tinha acabado de mudar profundamente. Agora eu entendia direitinho o que fez esses personagens conquistarem tanto o público quando estrearam lá em 1989. Mas, acima disso, agora sim eu tava me sentindo um fã dos Simpsons. Não porque eu conheço agora toda a história deles e vi todos os episódios. Claramente eu ainda tô longe de chegar nesse ponto. Não, se agora eu sinto que eu sou fã do programa, é porque eu comecei essa maratona por uma curiosidade científica, entre aspas, mas saí da primeira temporada me importando de verdade com essa família, encantado com o humor, com a experiência visual e com as emoções que eles me despertaram. Agora eu me vejo como fã porque, pela primeira vez, eu sinto uma proximidade com esses personagens, graças a como esses episódios revelaram lados íntimos deles que eu nunca tinha visto. E a vontade que dá é de continuar convivendo com eles, de seguir visitando essa família diariamente, colocando 1 ou 2 episódios para ver a cada noite,
e rindo com eles depois de um dia longo e cansativo. Foi assim que eu maratonei a primeira temporada ao longo de 2 semanas, então, durante esse tempo, os Simpsons viraram parte do meu cotidiano. E como eu quero manter isso vivo no meu dia a dia, agora eu tenho certeza absoluta de que eu vou sim continuar maratonando a Era de Ouro dos Simpsons. Ora, se a temporada de estreia já me impressionou assim, eu só imagino o que mais deve vir de bom nas próximas, com o programa tendo cada vez mais orçamento e com a produção refinando cada vez mais tudo o que funcionou na primeira temporada. Sem contar que eu tô doido pra ver o surgimento de outros personagens e de outras linhas narrativas que vão se tornar elementos clássicos do programa mais pra frente. Ah, e tem os memes. Eu também tô doido pra ver as cenas que depois se tornaram alguns dos memes mais famosos da internet, só que agora vendo elas em seu contexto original. E sabe o que mais? Eu considero fortemente continuar a maratona mesmo depois de terminar a tal Era de Ouro. Por mais que muitos fãs considerem que as temporadas seguintes não sejam mais tão boas, eu tenho certeza de que ali no meio vai ter muitos episódios memoráveis, sim. Sem contar que essa vai ser uma chance de rever vários dos episódios com os quais eu cresci, e assim poder avaliar essa Era dos Simpsons com o meu olhar de hoje e chegar às minhas próprias conclusões sobre o que funciona e o que não funciona nessas temporadas. Felizmente, fazer isso tudo hoje é muito fácil. Agora é mesmo um excelente momento para mergulhar na longa história dos Simpsons. Em primeiro lugar, porque agora o programa está mais fácil de acessar do que nunca, já que todos os episódios dos Simpsons estão disponíveis em streaming aqui no Brasil pelo Disney+. Eu só recomendo que você vá na página do programa no Disney+, clique na aba Detalhes e desmarque a opção Proporção Remasterizada, porque assim os capítulos clássicos vão aparecer para você na proporção original, ao invés de serem exibidos com um zoom que preenche a tela inteira, mas acaba cortando pedaços da imagem e arruína piadas visuais fantásticas em vários episódios. Vai por mim, você vai me agradecer. E o segundo motivo que faz agora ser um ótimo momento para maratonar os Simpsons é que, numa reviravolta curiosa, parece que nos últimos anos o programa voltou a melhorar. É o que várias críticas e artigos têm apontado, pelo menos. Até mesmo o já citado canal Super iPatchWolf fez um novo vídeo de 1 hora para demonstrar que ele concorda, defendendo que as temporadas mais recentes estão não só inovando com o formato do programa, mas também resgatando vários elementos da Era de Ouro dos quais os fãs sentem tanta falta, incluindo as tramas mais dramáticas. Então, se eu continuar mesmo a maratona e acabar vendo tudo dos Simpsons, eu vou poder ver em primeira mão esse suposto renascimento do programa e avaliar as temporadas mais recentes com um contexto muito mais completo da trajetória do seriado. É uma ideia que com certeza me empolga demais. Só sei então que é muito doido eu me ver assim em 2024, de repente me apaixonando por um programa que eu conheci a vida toda. Personagens que antes eram, no máximo, figuras engraçadas pra mim, agora me parecem pessoas que eu conheço muito melhor e que eu quero continuar acompanhando. E essa sensação é ótima, porque agora eu sei que maratonando as próximas temporadas dos Simpsons eu vou finalmente conhecer mais a fundo um dos seriados mais importantes da história. Eu vou ficar por dentro de piadas internas e vou assistir a cenas que, durante anos, eu só vi fora de contexto. Só que o mais empolgante mesmo é saber que eu vou continuar convivendo com essa família que, agora sim, me parece tão querida. Sim, é verdade, eu tô meio atrasado em comparação com o restante do mundo, que já tinha se apaixonado pelos Simpsons décadas atrás. Mas, felizmente, nunca é tarde demais para descobrir que certos clássicos viraram clássicos por um motivo. Galera, muito obrigado por terem conferido o vídeo de hoje, mas e vocês? Vocês são fãs de longa data dos Simpsons ou vocês viraram fãs mais tarde que nem eu? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E pessoal, se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês podem entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se e ganhar acesso a conteúdos e eventos exclusivos. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas pra gente trocar uma ideia e também o nosso Cineclube Entre Planos pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Pra ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.